O poder do pensamento, uma história banalizada? Será que realmente funciona alguma coisa? Será que não funciona? Aquele livro, o segredo e etc. Foi interessante. Foi interessante as conclusões que eu cheguei a respeito disso. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júnior Corrêa, se inscreva, deixa o like, curta, compartilhe e o mais importante, não seja um pobre de espírito. E deixe nos comentários aí o que você acha sobre essa história. Então, o poder do pensamento foi uma coisa ali bastante batida quando teve o livro O Segredo, aí surgiu o tal dos coachings quânticos e uma série de algumas coisas, confesso que concordo, muito desabonadoras, porque como é que eu vou explicar para você? Acabam pessoas que deram uma lidinha rasa por cima, colocaram algumas palavras bonitas e se perdeu. Mas o poder do pensamento, na minha opinião, ele realmente funciona. Outra coisa assim que a gente pode pensar, porque o ser humano o que é, senão seus pensamentos? Veja bem, o ser humano é um animalzinho fraquinho. Se o ser humano for bater um fight com um cachorro, perde. O cachorro tem uma força brutal na boca que o ser humano não tem. Se você for comparar, por exemplo, com, deixa eu ver o que, um outro animal da natureza, o equilíbrio de um gato. Você já parou para analisar o equilíbrio que um gato tem, sobe em cada coisa e desce? E o ser humano? Qual é o equilíbrio do ser humano? Mal é mal consegue se equilibrar sobre duas pernas, colocar ele numa situação que ele se sinta em risco, já perde o equilíbrio, já dá vertigem, já fica tonto, já fica com medo e cai. Morre. Então veja que o que diferencia o ser humano de fato sobre os outros animais é sim a sua capacidade cognitiva, que por senão dizer, então, o poder do pensamento. Porque o pensamento ele traz criatividade para a pessoa. Veja que a inteligência artificial, apesar de tão espetacular e de tantas aplicações que ela pode trazer nos dias de hoje, ela não tem de fato o poder da criatividade. Por quê? Porque ela trabalha com o que já foi criado. Ela não consegue criar algo verdadeiramente novo. Ela pega tudo que já tem de dados anteriores, então que o ser humano já foi capaz de criar, e com isso ele gera um resultado baseado em sequências de palavras. Basicamente, mais ou menos é isso, de maneira bem sucinta. Mas entenda que a inteligência artificial, ela não é verdadeiramente inteligente como o ser humano. Ela não tem esse poder de síntese, esse poder de pensar, esse poder de realizar. Aí, veja bem, então se o ser humano é fraco, se o ser humano tem equilíbrio, se o ser humano, né, não consegue competir em força, por exemplo, com aquele animalzinho, o burro, que é extremamente forte. Comparativamente também uma formiga, que é extremamente forte em relação ao seu próprio peso. Como é que o ser humano faz tanta coisa? O ser humano não consegue fazer uma terraplanagem com suas mãos. Ele perde novamente o poder de escavação para um cachorrinho. Se a gente for cavocar como um cachorro cavoca o jardim, por exemplo, o meu, o cachorro parece uma reta escavadeira, mas o que o ser humano fez com o seu poder de pensamento? Idealizou, pensou uma máquina, essa máquina foi capaz de realizar obras de terraplanagens absurdas, que no fim das contas é o poder do pensamento do ser humano sendo levado a transformar-se em uma máquina, e essa máquina realiza obras. Então, aonde que eu quero chegar com você com essa história de poder do pensamento? Não é aquele poder de pensamento que você vai ficar sentado zen e tudo vai acontecer, vai chegar na sua mão e tal. Não é esse o poder do pensamento. Mas o poder de pensar, quando você começa a refletir, começa a pensar de fato, pensar no que você quer, aí você começa a bolar um plano de como você quer chegar lá, aí as ferramentas que você vai usar, e tudo isso é a fonte do seu pensamento. É por isso que, de fato, o pensamento tem poder. O pensamento, as suas ideias, o seu pensar, é tão louco esse negócio de pensamento e pensar que você consegue treinar, por exemplo, um computador a reconhecer quando um cérebro vai pensar em algo. Por exemplo,
Isso até, inclusive, o professor lá, doutor, gênio, Miguel Nicoleles, ele fala nas suas entrevistas, seus podcasts, que você consegue treinar uma pessoa lá, fazer ela pensar 20 vezes em apertar um botão para ligar um televisor, por exemplo, uma televisão, ou apertar o botãozinho do mouse, porque o aparelho de ressonância ele consegue lá reconhecer aonde que são as áreas do cérebro que são ativadas, etc, como que são ativadas, e por padrão, aquele computador reconhece aquele cérebro funcionando, mas se levar isso a outras áreas, para outros tipos de coisas, para outras, às vezes, outras pessoas que de uma maneira um pouquinho diferente, o computador já não consegue reconhecer, porque o poder do pensamento ele é único. Cada pessoa, porque não ligações de fato mecânicas, não são ligações orgânicas, são ligações elétricas, é um negócio muito... São conexões que a ciência ainda não explica de maneira eficiente como que se dá. Então, o poder do pensamento, ele realmente existe. Mas entenda como o poder de pensar, o poder de realizar coisas. Só que aí, veja bem, eu falei para você que ele não é necessariamente uma coisa física. Ele é uma coisa energética. E aí que veio que muita história sobre o poder quântico, da coisa não sei o quê. De certa maneira, isso ajudou muitas pessoas. Porque muitas pessoas que não tinham a mínima consciência de que seu poder realmente, seu pensamento realmente tinha poder, acabavam deixando assim de lado essas questões. Mas, a partir desses treinamentos e tal, às vezes de alguma forma meio até, sim, certo charlatanismo de parte de algumas pessoas, mas por outro lado, se você parar para pensar que, tá, então não é uma ligação necessariamente física, são impulsos elétricos, uma coisa muito louca, então advém, de certa maneira, da energia. E advindo da energia, então quer dizer que seu pensamento é sim uma força energética. Sendo uma força energética, ele tem essa questão de você gerar poder. E aí que vem aquelas ideias de frequências. O livro ali do Segredo, ele prega muito que você é capaz de emitir frequências para o universo e essas frequências elas retornam a você. Então, quando você emite energias boas ali do seu pensamento, essas energias voltam a você. Quando você emite uma frequência, por exemplo, de querer muito uma casa e você idealiza aquela casa, e ele dá vários exemplos de pessoas que acabaram adquirindo as suas casas exatamente iguais às que eles queriam. E o universo devolveu para eles essa frequência que eles emitiram. E aí ele traz também os exemplos negativos, de que quando você baixa muito a sua frequência, isso acaba retornando. Existem, já vi vários vídeos, vários vídeos que o pessoal bate nessa tecla, assim. E por que que isso realmente tem uma certa aplicabilidade de maneira bastante relevante? Porque quando você tá com, assim, um pensamento negativo, aí a gente pode falar justamente a energia negativa, as coisas você começa a perceber. Por exemplo, a chuva. Você vai sair de manhã da sua casa para ir para o seu trabalho. Mais um dia chovendo, mas que merda, que saco, que só chove, que barro, que vou me molhar, que não sei... Isso quando você está carregado de energia negativa. Agora, quando você está carregado de energia positiva, está com um pensamento positivo, tá legal, tá assim com aquela ideia, não, hoje vai ser um dia bom, levanta chovendo, você pensa, nossa, que barulho legal da chuva no teto. Nossa, vai molhar minha grama agora, vai crescer melhor, vai ficar mais verde, vai ficar mais bonita. Você sai na rua, você ouve os passarinhos felizes com a chuva e tal. Aí você pensa, oh, que coisa abençoada de Deus, tá chovendo, vai ser bom para as plantas, para os alimentos, vão produzir bem. Aí você já pensa, oh, legal, também vai apagar o pó. Cara, você vê tudo de uma maneira diferente por conta de que simplesmente você tá com um pensamento positivo, com uma energia positiva. E essas coisas, elas realmente fazem um efeito sobre a gente, sobre a nossa vida. O dia que você tá carregado de pensamentos bons, de energia positiva,
tá com esse negócio assim de hoje vai ser um dia legal e tal, você chega no trabalho e diz, bom dia! Alguém te responde, bom dia. Cara, eu duvido que você já não tenha percebido que vem, parece que uma nuvem, uma névoa sobre aquela pessoa, uma coisa muito forte, só que uma coisa forte e ruim. E quando uma pessoa te aborda nesse mesmo espírito, bom dia, tudo bom, como é que você tá? Vem também uma frequência legal, uma frequência positiva daquela pessoa. E ainda, e não menos importante, tem o aspecto da fé. Que quando você começa, o livro traz muito essas coisas de emitir frequência, não sei o quê. Eu, como cristão, eu já sou mais do ponto de vista que isso significa, uma outra nomenclatura para fé. Eu vejo e acredito e acho que isso realmente funciona, mas baseado na fé em Jesus, na Bíblia, etc. Tal, por essa questão do espírito cristão. Aqui não estou pregando religião nenhuma, estou falando uma filosofia de crença e consciência, que é o cristianismo e tal. Eu colocaria esse poder do segredo, efetivamente, de você querer acreditar e emitir essas coisas. Eu vejo isso como a fé, um outro nome para fé. E milagres acontecem. Acredito que para esse vídeo seria isso. Falar um pouco sobre a questão do poder do pensamento. Quem sabe se vocês gostarem de deixarem os likes, as coisas, os comentários aí no vídeo, dizendo se você concorda ou discorda. O que você acha? A gente pode explorar mais esse assunto porque ele é um assunto interessantíssimo. Cara, essa coisa das energias, na minha opinião, ela é tão louca que você bate o dedinho, machuca ele, tá com a mão encravada, você tem mais 10 dedos para bater. O qual que você vai e bate de novo? Aquele que já tá machucado. É uma coisa muito, assim, magnética. Tem um magnetismo, uma atração sobre as coisas. Mas enfim, isso é papo e vídeo para outra hora. Gostou? Deixa um like, curte, compartilha aí. Não se esqueça, você não pediu para nascer pobre. Não faça força para continuar pobre. Valeu!